Então, seguindo, no dia em que fizemos essa postagem, estávamos saindo do Rio de Janeiro para seguirmos nos reunindo com algumas pessoas e darmos continuidade ao projeto de uma comunidade cristã saudável. Nesse dia, quer dizer, no meado de 2022, quando a gente vem para ficar, não sabíamos de muitas coisas. Essa que é a verdade. A gente não tinha total clareza. É o processo, né, gente? Eu estou fazendo essa live aqui contando a história da vida de filho, mas tem uns insights, né? Tem bons ensinos aqui, lições que eu estou compartilhando com todo amor e de todo o coração. Então eu tenho falado que é mais do que saber a história da vida de filho, é live para a gente aprender também, assim como aprendo com vocês, né? Principalmente com os comentários, com as perguntas, né? Com a interação de vocês, seja no ao vivo ou gravado. Eu não anunciei essa live, né? Horário, eu ia fazer a princípio 5 da tarde, não deu, aí ia fazer 9, não foi possível, agora são quase 10 da noite. Hoje nós fizemos um trabalho evangelístico, um trabalho convidando as pessoas para o dia 30, quando vamos celebrar 2 anos. Eu estou gravando aqui, fazendo essa live, na semana de completarmos 2 anos. Pode ser que você esteja assistindo essa gravação em 2026, 2027, né? Para saber a história da vida de filho. Mas nesse momento que eu faço essa live é dia 24/3/2025. E no dia que eu fiz a postagem, como eu disse, 2022. E eu acabei de vir agora de um trabalho evangelístico também na Casa de Semi-Liberdade, um trabalho maravilhoso, que quando eu venho de lá, eu venho sempre muito energizado, porque você lida com jovens ali que estão... que muitas pessoas, a maioria das pessoas não acreditam neles. Eles estão em semi-liberdade, cumprindo ali uma pena, mas a gente vai ali com a graça de Jesus, falar do amor de Deus, falar que tem jeito para eles, tem esperança, uma nova história e etc. Então, esse horário aqui foi o que deu. Mas vamos lá, vamos cumprir, vai ser uma live por dia, nem que seja no finalzinho do dia. Então, voltando aqui, imaginávamos, nós não sabíamos ainda de muitas coisas. E muitas coisas vão se clarificar. Voltou. Muitas coisas vão clarificando e vão... a gente vai compreendendo com a ação do Espírito Santo nos revelando, nos guiando e com o tempo, com o processo. Então, é o processo. A gente precisa... Esse é o insight, né? Eu falei de insight, de aprendizados, para falar isso aqui, que na vida tem processos. Os ansiosos, os apressados, como eu já fui, né? Eu já falei aqui, eu sempre falo que eu tive um período de muita pressa, de ansiedade, que foi um período onde em alguns momentos, eu estava irreconhecível, e tomei atitudes erradas, né? Eu já falei até que atitudes são essas, já falei em culto, já falei em lives. Aqui, se eu for falar novamente, além de eu estar repetindo, pode estar, vai tomar muito tempo. Enfim, isso foi no período de 2021, porque o nosso exterior reflete o interior. Se o interior não está organizado, mente e coração, e a gente está sempre organizando, é preciso mergulhar muito no Evangelho, mergulhar para dentro de nós mesmos, mas se o interior, que hoje está muito mais organizado, que de 2022 para cá vem se organizando cada vez mais, não tem como comparar 2023 com 2022, 2023 eu evoluí muito mais, Michele também, e a comunidade também, né? 2023 é quando a gente inaugura, né? Eu vou falar já. Nós ficamos um tempo fazendo cultos, quase um ano, mais ou menos 8, 9 meses, no terraço de uma casa, de um casal que foi tocado por Deus e com muito amor abriu o coração ali, né? Para naquele período, naquela época, a gente fazer os cultos
no terraço, no terceiro andar de uma casa. Eu já vou falar sobre essa parte. Mas 2024 a gente evoluiu. Eu fico, se eu comparar o Marcelo de 2024 com 23, é uma diferença assim, significativa. E esse de 2025 e assim tem que ser, gente, porque nós estamos, biblicamente falando, num processo de santificação. Mas tem outros nomes que você pode dar, né? Processo de evolução, processo de expansão de consciência, processo processo, gente, um degrau de cada vez, um dia após o outro, comemorando os pequenos avanços. Não deixa a preguiça e o comodismo te parar, o medo, porque o medo o ego, o medo, o perfeccionismo quer parar você, quer nos parar. Não permita. Medo, ego, perfeccionismo, preguiça, são alguns sentimentos, dúvida, para nos parar, neutralizar, para te parar. Não permita que te pare. Mas tem outros sentimentos que já é o contrário, é para fazer você ficar apressado. Ganância, né? Ansiedade. Então você precisa mergulhar, nós precisamos mergulhar muito para dentro de nós mesmos, no Evangelho e para dentro de nós mesmos, autoconhecimento, para que não caiamos em nenhum desses extremos. Os sentimentos e pensamentos que nos paralisam e os sentimentos e pensamentos que querem nos apressar e não permitir que a gente viva o processo. E curta a jornada, e contemple, e comemore, e seja grato aos pequenos avanços. A gente tem que encontrar o equilíbrio aí. Banhos assados. Deus abençoe muito, irmão. Poucos têm essa coragem. Vai em frente, Deus é contigo. Amém. Muito bom ler esse tipo de coisa aí. Muito bom. Muito obrigado. Então, compartilhei aqui um insight, né? Compartilhei com vocês sobre processo e o equilíbrio. Temos que fugir desses extremos aí. Tanto de paralisia, de inércia, como de pressa. Voltando aqui na história, no texto, nós não sabíamos então de muitas coisas que viveríamos, né? O tempo, Deus sobretudo, e o processo iria nos revelar, como tem acontecido até hoje, mas nós sabíamos sim de muitas coisas. Nós tínhamos algumas certezas em nosso coração. Algumas das certezas que nós tínhamos. Certeza de que Deus cuidaria de tudo, pois tudo que estávamos fazendo e faríamos era por Ele e para Ele. É por Ele e para Ele, e sempre será por Ele e para Ele. Ele sabe disso. Certeza de que não faríamos. Quero mandar um abraço apertado para o meu irmão que está aí acompanhando a live, pastor Everton, meu grande irmão, que também está vivendo um processo muito parecido com o que eu estou relatando aqui, né? Viveu e está vivendo. Um grande abraço, meu irmão. A gente tinha certeza que Deus cuidaria de tudo, certeza de que não faríamos mais do mesmo, que não seríamos uma vertente neopentecostal, que não plantaríamos uma comunidade, né, uma igreja que trabalhasse com as 3 principais ferramentas da nociva religiosidade humana. Quais são as 3 ferramentas da nociva religiosidade humana? Culpa, medo e ganância. Culpa, medo e ganância. Então, vida de filho trabalha com amor, fé, esperança e amor. Não culpa, nem medo, nem ganância. Certo? Isso a gente já tinha certeza, isso eu tinha certeza, na transição, no encerramento do ciclo para início do novo ciclo que eu relatei na live 2. Gente,
tem a parte 2 e a parte 1. Se você está assistindo até agora, que é a 3, então você tem um interesse de conhecer a história, né? E quem sabe, talvez tirar algumas lições dela, enfim, te inspirar, conhecer, talvez até a curiosidade, entender melhor, nos conhecer mais. Então, assista a parte 1 e a 2, assista o capítulo 1 dessa história e o capítulo 2, né? Como um livro, não pula, não, tá bom? Certeza que não faríamos mais do mesmo, tá, essa parte eu li. Certeza que trabalharíamos apenas ensinando o evangelho verdadeiro, a fé, a esperança e principalmente o amor. 1 Coríntios 13:13. Fé, esperança e amor, e o amor é o mais importante desses três. Certeza de que... Isso aqui é muito forte, isso aqui para mim isso aqui vem da alma. Certeza de que não nos dobraríamos às necessidades, aos números, porque não abrimos uma empresa, né? É comunidade cristã, então não pode ter os modo operandes de empresa. Não pode, é diferente, né? É diferente. E não nos dobraríamos aos números, à comparação, à competitividade, a ego, a vaidade de números, ao pragmatismo. O que é pragmatismo, para quem não sabe? Caso alguém que está assistindo ao vivo ou a gravação, se você não sabe. Basicamente, pragmatismo é você procurar saber o que dá certo, o que está dando certo, o que traz gente, o que traz lucro, o que faz a arrecadação aumentar, o que faz as pessoas virem, ficarem e ajuda na retenção de público. Então você vai modelar aquilo que dá certo. Só que o pragmatismo, existe um lado saudável de você modelar, né? Que não saia do evangelho, que não saia da palavra de Deus, que seja algo correto, biblicamente falando, de acordo com o evangelho. Agora, o que acontece no pragmatismo que não é saudável é que você quer copiar o que dá resultado independente, o que dá certo, independente se é certo. Isso é o que muitas pessoas fazem, inclusive igrejas, né? Lideranças religiosas. Então, assim, não importa tanto se é certo, se tem princípios bíblicos, se vai agradar a Deus, se realmente vai agradar a Deus, se isso tem fundamento com o evangelho. Importa é que dá certo, que funciona. Isso é o pragmatismo. Que Deus nos livrou disso e que Ele nos livre sempre, não deixa a gente cair nessa tentação. Então, isso a gente já tinha certeza. Certeza de que não iríamos propor às pessoas uma religiosidade que infantiliza, que aliena, que distancia da família. A gente atende todos os dias quase casos assim, de pessoas que estão buscando conhecer o evangelho profundamente, verdadeiro, e entender o que é o contexto de uma igreja saudável, porque elas participaram de determinados ambientes, né, sistemas religiosos que, ao invés de elas se tornarem mais família, elas se tornaram menos família. Ao invés de se tornarem mais tranquilas e menos apegadas ao que é material, se tornaram pessoas que buscam os resultados, materialmente falando. Olha só que inversão, né? É a teologia da prosperidade que faz isso. E tem feito muito isso. E às vezes até atrapalha os relacionamentos familiares. Então a gente sabia que não, que a comunidade seria familiar e que nós incentivaríamos as pessoas a valorizarem as famílias. Gente, tem uma passagem que fala, tem duas, me vem duas agora na cabeça. Uma que diz que aquele que não cuida dos seus tem negado a fé e é pior do que o descrente. Aquele que não cuida dos seus
especialmente os da sua casa, têm negado a fé. Então não adianta, em nome da fé, de uma baita fé, que na verdade não é uma baita fé, né? Eu negligenciar o meu núcleo familiar. Isso, Deus não aprova isso, porque Deus é família. É possível ter equilíbrio e amor e compreender a ordem de prioridades. É possível ser dedicado. Sim, é possível ser uma pessoa dedicada de forma equilibrada e leve à obra de Deus, verdadeiramente, e dedicado à família. E ainda ser dedicado ao trabalho. Existe uma ordem nisso e um equilíbrio. Bem, para finalizar aqui, nós tínhamos certeza de que não distanciaríamos as pessoas da sua família, nem causaríamos dependência emocional. Quer dizer, agora essa semana a gente está falando, né, da vida de filho, mas a gente não costuma dar essa ênfase à placa, porque a igreja são pessoas. A igreja, esse local que nós domingo agora vamos celebrar 2 anos nesse local, não é pelo local em si, a celebração não é pelas paredes, não é pelo ambiente, pelo piso, parede, não. Igreja não é isso. Está escrito que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Meu Deus, está na Bíblia, gente. Ele não habita em templo feito por mãos humanas. Outro versículo que eu acabei não citando, de família, é que quando fala do líder religioso, ele deve ser marido de uma só mulher, ele deve ser hospitaleiro, não dado ao vinho, quer dizer, não se deixar levar pela embriaguez, e que ele deve cuidar bem dos de casa, porque se ele não cuida dos de casa, como cuidará da igreja? Só voltando aqui rapidinho, porque eu lembrei. Agora, retornando aqui ao texto. Então, nós não levamos essa dependência emocional. Temos gratidão, ensinamos as pessoas a serem gratas, a todos que colaboraram na sua vida, na sua trajetória. Temos gratidão a tudo e todos, sem exceção, que nos ajudaram. Mas a nossa gratidão não nos torna presos. Seja grato, mas seja livre. Seja grato, mas seja livre. E a nossa principal gratidão é a Jesus. Quem nos ajudou, locais e pessoas que nos ajudaram, foram usadas por Deus, instrumentos. A nossa gratidão é principalmente a Deus. Muitas pessoas não entendem isso, e isso acaba gerando uma dependência emocional. É como se tivesse uma dívida com o sistema religioso, uma dívida com algum religioso, uma dívida com alguém, com uma pessoa. Não temos, gente. Nós somos livres em Jesus. Foi Ele que nos libertou e foi Ele que fez tudo em nossa vida, usando pessoas em épocas distintas. A gente precisa ter esse entendimento, né? E esse entendimento é libertador, né? Tira um peso danado da gente e nos livra. Um abraço aí para o meu irmão Tiago. Deus abençoe, Tiago, mais e mais. Então, voltando aqui, e para fechar, certeza que a vida de filho seria uma casa dos filhos, um ambiente familiar, com relacionamentos profundos para ajudar na cura de todos que chegassem até nós. Aprendendo a viver uma espiritualidade cristã, viva, real, profunda, leve, madura e amorosa. Certeza de que todo convívio é desafiador, pois todos nós somos imperfeitos, mas que se as pessoas compreenderem o Evangelho na sua essência, a médio e longo prazo é possível termos um grupo de irmãos que se amam, apesar das diferenças. Acreditamos piamente na cura através do agir do Espírito de Deus nos relacionamentos saudáveis. E aí o texto encerra dizendo: por isso nós começamos essa... Aí eu anuncio a live, na verdade o texto já encerrou. E aí, gente, nós começamos então a nos reunir, como eu falei, né, no terraço de uma casa, porque não tínhamos condições, não tínhamos. A essa altura era a nossa família que nos patrocinava completamente. Então a nossa viagem para cá, nosso sustento, ali nesse período a gente iniciou a faculdade de teologia, que nós vamos terminar no final desse ano,
que até hoje é pago do nosso bolso, que a nossa família que ajudou a pagar tudo no início, todo. Essa foto que eu postei, não dá para ver na foto, mas no carro que a gente alugou com a família custeando, que eu já expliquei na live 2, na parte 2, não cabia mais nada. Eu brinco falando que não cabia uma agulha no carro. Esse carro estava lotado. E nós viemos então para ficar. Voltou. No meado de 2022. E Deus teve graça com a gente para nos reunirmos no terraço dessa casa. Foi importante porque... e necessário, né? E quando nós começamos a rodar os bairros mais próximos para procurar um lugar, foi quando nós vimos esse local que nós estamos hoje. Tinha lá a placa Lugo, liguei para o proprietário na época, me lembro como se fosse hoje, nunca mais eu vou esquecer. Tava eu, Michele e a Rosa. A dona Rosa estava dirigindo, Michele na carona, eu atrás. Eu falei, olha, tem um lugar ali, vamos ligar, vamos parar. Ou a Michele falou, alguém falou, eu saí, liguei, perguntei o valor de 5 mil reais. Falei, meu Deus, não tem como, né? Tomar um chazinho aqui, gente. Camomila com espinheira santa. Não tem como. Bem, aí eu mandei mensagem, peguei o número do proprietário e marquei com ele. E aí a gente teve que ter fé e ousadia, orando para que fosse feita a vontade de Deus. Mas essa negociação, ela se arrastou por quase 6 meses, acho que um pouco mais, porque eu pedi um valor bem abaixo da metade, No final fechamos um pouco acima da metade, mas ainda assim caiu 2 mil, fechamos por 3 o aluguel. Mas isso, como eu disse, foi depois de meses. A gente esperou, como eu falei, respeitando o processo, sem ansiedade, sem pressa, respeitando o processo, confiando em Deus, aguardando o proprietário responder, com muita paciência, e não respondia às vezes. Aí a gente mandava outra mensagem. Uma pessoa muito bacana, que fizemos uma amizade, mas estava no direito dele, enfim. Na próxima live eu vou falar já começar a falar da inauguração e como é que foram os primeiros meses. Vou falar mais do agora e vou falar um pouquinho da confiança que nós tivemos que ter esperando para fechar esse local. A gente teve que ter muita confiança, muita paciência, muita confiança para o coração ficar tranquilo, calmo e não deixar a ansiedade falar mais alto. Mas isso eu falo na parte 3, no capítulo 3. Vou encerrar aqui, gente. Deus abençoe vocês. Tá aí o capítulo 3 da história da vida de filho. Se você assistiu até agora, ao vivo ou a gravação, no vídeo que fica gravado, deixa um comentário. Deixa sua curtida e envie para outras pessoas, tá bom? Se você, assim, conhecer alguém, né, que está procurando uma comunidade saudável, que está recomeçando, envia para essa pessoa. Deus abençoe vocês, um abraço e até amanhã o capítulo 4 dessa história, de 7 capítulos, a história da comunidade cristã, Vida de Filho.